Nova parte da nossa deusa da destruição, Karma. Só bora. Que merda é essa, isso é verdade? E o outro fala, eu sabia um pouco que Ji-Yoon estava envolvido em crimes, mas agora os irmãos são ambos malucos. Eles são um lixo por completo. A tela então muda e Sabia disso, por que não denunciou? começa agora. Haverá uma execução pública da gangue dos irmãos cafetões. Ji-Yoon, que estava vendo tudo aquilo, fica sem acreditar e pergunta: execução pública? Em seguida ele olha pra baixo e após ver o celular filmando, ele finalmente liga os pontos e diz não, sem chance. Karma estava com um sorriso psicótico, pronta pra apertar o botão. Ela então finalmente aperta. As fotos de Ji-Yoon, a transmissão do Ji-Yoon foram expostas para todo mundo. Todos ficaram em choque ao ver aquilo, pois ninguém esperava. Eu sei que elas merecem, mas pô, é desagradável imaginar Algo isso. assim aconteceria. Ao ver aquilo no telão, Eugene simplesmente não podia acreditar. Ela finalmente havia chegado no fundo do poço e Ji-Yoon estava completamente atônito. Ele então começa a gritar desesperadamente e fala: seus desgraçados. O loirinho amigo da Karma começa a rir e apontando o dedo ele fala: é o otário do Song Ji-Yoon. E está faltando um lado. O boato sobre um lado estar quebrado era verdade. Ji-Yoon virou um monobola. Olha como ele não consegue nem sequer esconder direito, porque seus membros estão quebrados. Ji-Yoon simplesmente não conseguia falar nada. Diante de tamanha humilhação, uma garota na plateia começa a rir e diz que falavam que se um homem é muito grande, as outras coisas também são. No entanto, parece que isso era uma mentira. A outra garota então diz: fala sério, é tão fofinho. Ele sempre fingiu ser um homem mais Porra, chamar de fofinho, isso é de gracice maldita. Deve ser mas merece. Brilhante. Provavelmente ele quer morrer nesse momento, porque simplesmente não cair morto agora mesmo. E a outra garota fala: tá de verdade, maldito criminoso sexual. Ji-Yoon então surta de vez e fala: eu vou matar todos vocês. Eu vou matar todos vocês, seus filhos da puta. A Karma então se aproxima da câmera e o manda fazer silêncio, pois ele deve ficar quieto no hospital. Ji-Yoon fica surpreso ao vê-lo e fala: e um Karma? Karma então pergunta: você disse que quer matá-los? O que você vai matar exatamente? Ela então olha pra baixo e ao ver a pequena ferramenta do Ji-Yoon, ela faz um olhar de desgosto e diz: você parece bem desanimado, não é? Ji-Yoon finalmente perde a paciência e fala: sua puta do caralho, você acha que pode fazer isso comigo e se safar? Nossa psicopata então responde: opa, por que você está ficando tão nervoso e bravo? Isso é só a arte midiática que você tanto ama. Eu tentei expressar a justiça retributiva através da tecnologia de comunicação midiática. O que você achou? Ji-Yoon já não aguenta mais aquilo e grita: e um Karma, sua puta do caralho. A cena corta pra Eugene e ela está tentando tampar o telão, enquanto diz: não olhem, eu já disse para não olharem. Não tirem fotos, seus desgraçados. Ela desesperada olha pra Karma e grita: e um Karma, não foi isso que combinamos. Sua puta fraudadora. A Karma apenas observa aquela cena patética com um sorriso no rosto. Sihu, cansado de ver aquela cena deplorável, fala que só veio receber uma confissão de amor e em vez disso acabou vendo um espetáculo desses. Em seguida ele começa a sair e fala: vamos embora, antes que sejamos pegos em alguma coisa. Depois de finalmente ter concluído seu plano, a Karma faz um olhar satisfeito e fala: então acho que antes que os professores entrem, eu também deveria preparar para fugir. Ela então puxa o USB, desligando a TV do Ji-Yoon, o deixando sem entender o que estava acontecendo. Ele estava em completo choque, deitado na cama do hospital, chorando. Não entendi. O USB tava conectando com a TV? Como assim? Ele fala: malditos sejam. Doutora, seu pedaço de merda, saiam. Desgraçados, mostrem-se. Alguém então abre a porta, deixando o Jun surpreso. E as enfermeiras rapidamente vão na direção. Ah, não, está vendo? Pô, parece os robôs de Atomic Heart, lembrei. E logo atrás dela estava a doutora. Ela então faz um olhar de psicopata enquanto segura Deus. na seringa. Ji-Yoon vê naquilo. Você é louco, não compensa. Espera um minuto, sua filha da... No entanto, momentos depois, a doutora havia enfiado a seringa no pescoço dele. O Pô, deixando não precisava com tanta agilidade, não. Uma injeção na jugular rápida como um raio. Qual será o destino de Ji-Yoon? Pô, mas não precisava ser tão rápido, ela não conseguia nem se mover. Era só as duas pessoas prenderem e ela fazer isso. Ela não conseguia se mover. Então corta, um avião havia chegado. E no aeroporto de Iguana, o padrasto havia chegado com seus seguranças. Seu celular então começa a tocar. Era uma ligação da mãe de Ji-Yoon. O padrasto então fala assim: aqui é a Lee Myung-jun do grupo Ryundo. Com um sorriso a doutora fala: ó, vice-presidente, os preparativos para a cirurgia estão completos. O padrasto então se aproxima da janela e diz: então, como está a condição de Ji-Yoon agora? E ela responde: ó, Ji-Yoon, ele está bem relaxado. A cena mostra Ji-Yoon completamente inconsciente. E em seguida a doutora fala: basta nos dar a ordem e começaremos a operação de imediato. O padrasto fica parado por alguns instantes e finalmente fala: muito bom, prossiga com a cirurgia. A doutora faz uma cara de êxtase e fala: ó, vice-presidente Lee Myung-jun, como poderei retribuir essa gentileza? O padrasto então pergunta: essa é psicopata mesmo. Por favor, não mencione isso, mãe da Ji-Yoon. Você e eu somos parceiros ligados pela mesma tristeza. A dor de perder um filho não diminui
diminui quando é compartilhada, mas a alegria da vingança não cresce quanto mais você compartilha. Ela então responde: você está absolutamente É mais do que? Não entendi. certo, vice-presidente. Em seguida, o padrasto fala: sou eu quem deveria Outra pedir pessoa que seu fez favor, bullying? mãe da Gil. Eu vou cuidar de tudo sofreu, no caso. minuciosamente. Então você não precisa se preocupar com as consequências. Por favor, aproveite a cirurgia o quanto você quiser. A doutora faz um olhar de psicopata e fala: deixe isso comigo. Como se não tivesse vice-presidente. antes. Muito lentamente e dolorosamente. Farei com que ele experimente o que é o inferno com minhas próprias mãos. E o padrasto responde: excelente, confio que você vai lidar com isso. Eu vou indo então. Em seguida ele desliga. E o chefe Baek pergunta: era a mãe da Gil? E ele responde que sim, que ela é outra vítima que perdeu a sua filha para aquela fera. Para este dia eu a transferi para o hospital do nosso grupo. A mãe da Gil é uma cirurgiã com 15 anos de experiência. De volta pra doutora, ela pergunta: como você absurdo. está, Gil? Você está nervoso antes da cirurgia? Ele então começa a falar todo embolado, pois estava anestesiado. E a doutora fala: posso entender mais ou menos o que você está tentando dizer. Que a língua tá Você pra ainda está fora. totalmente consciente, certo? Em seguida ela pega a seringa e fala: mas isso é totalmente natural, Gil. O que injetamos não foi anestesia. O que injetamos em você foi um relaxante muscular. Gil fica surpresa ao ouvir aquilo. E Qual a ela continua diferença? dizendo: você não está anestesiado, apenas não consegue mover seus músculos. O que significa Ela vai que a sentir dor, tudo. você sentirá ela perfeitamente clara. A cirurgia então começa e Gil estava gritando de dor. No meio da cirurgia ela para e desgraça. fala: se deixarmos assim, seus músculos respiratórios podem relaxar, levando à asfixia. Mas não se preocupe em morrer, pois a irmã mais velha e a tia da Gil irão pessoalmente anexar um respirador em você. Similarmente, não há necessidade de se preocupar Deus. com morte. por Isso aí vai dar um causa do ventilador. trauma, Como cê é médica, louco. monitorarei sua condição e de alguma forma irei manter você vivo, pelo tempo máximo que a minha capacidade permitir. Deixarei você saborear uma dor comparável à morte. Gil então começa a gritar, e ela pegando o bisturi e a tesoura, diz: bem, vamos começar. A cirurgia de reconstrução testicular sem anestesia. Ou melhor dizendo, a cirurgia de remoção testicular sem anestesia. Gil começa a gritar incessantemente, devido à tamanha dor que ele estava sentindo. A cena corta para outro local e os pais de Eugene haviam chegado da viagem. O pai dela então fala: foi uma viagem tão informativa e gratificante. Certo, querida? Ah, E ela foi. fala: claro, todo o estresse dos últimos dias desapareceu totalmente. Ele então fala: o vice-presidente Lee Myung-joo é tão direto. Ele doou 10 bilhões de won para a conta corporativa, logo após assinar o contrato na hora. Isso significa que nossos destinos estão compartilhados. Não precisamos nos preocupar Não, com né? nenhuma Então, retaliação. nós tão. A mãe de Eugene se vira animada e diz: então, querido, você não pode roubar 100 milhões de won dos 10 milhões de won que recebemos do vice-presidente e me comprar uma bolsa? Há um novo produto que eu estou de olho recentemente. E ele responde: ó, querida, normalmente eu faria isso, mas não dessa vez, pois no nosso contrato estipula que, independente do valor alocado, teríamos que pagar o dobro do capital investido se usarmos indevidamente. Até mesmo sacar meros 1000 wons indevidamente pode arruinar nossa casa. Ela não desiste e fala: ó, vamos lá, querida, alguém tão generoso seria tão mesquinho com isso? Você disse mais tarde que a conta pagaria por equipamentos e custos de construções, certo? Ao longo de vários meses, dezenas de bilhões de won serão sacados várias vezes. Então quem vai notar se nós perdemos apenas 100 milhões de won nesse processo? Ele então fica irritado muita e fala: coisa, ei, eu mesmo te disse assim. dessa vez não. A mãe de Eugene fica chateada e fala: todas as minhas amigas com maridos executivos dizem que todos fazem isso. O pai de Eugene desiste de argumentar E daí? e em seguida coloca a mão no ombro dela e diz que Vai namorar com os outros, que eu tá namorando comigo, tem minhas regras, ué. querida, o que eu estou dizendo é não Vai ganhar vamos... tudo dinheiro. Se tu não tem dinheiro, pode fazer as suas transações aí, problema não é meu. Tô É errado. uma situação em que matamos a galinha de ovos de ouro. Se esse negócio com o vice-presidente der certo dessa vez, o que é uma bolsa de mero 100 milhões de won então? Só me diga o que você quiser. Ela animada pergunta: você promete, certo? E ele diz: sim, claro, vamos para a casa de bom humor. A cena corta pro elevador e o Isso vai dar errado de uma forma. Chegando lá, a porta se abre. E enquanto estavam indo para o apartamento, o pai de Eugene pergunta: a cirurgia de reconstrução testicular do Jinwoo não estava marcado para amanhã? E ela responde: sim, querido. Ele então fala: não se esqueça de estar lá como guardiã amanhã. E ela fala: ah, qual é? Como eu poderia esquecer uma coisa dessas? Ao colocar a mão na maçaneta, o pai de Eugene fala: é claro, claro que fará isso bem. Ele então abre a porta e finalmente entra na casa. Mas lá dentro nota um cheiro forte de pimenta. E o pai de Eugene pergunta: Como nossa, assim? por que meus olhos ardem tanto quando eu entro na lembrei. entrada? Ela então fala: Eugene decidiu cozinhar alguma coisa enquanto estávamos fora. Ela geralmente É coisa não de cozinha pra urso. si mesma. E ao verem os sapatos dela, ela diz: parece que ela está em casa, já que seus sapatos estão aqui. O pai de Eugene então fala: nossa princesa, quando sua mãe e seu pai chegarem em casa, você deveria vir dizer oi. Eugene, o que você está fazendo aí dentro sem sair? Você está de mau humor porque a mãe e o pai foram viajar para o exterior? No entanto, de dentro do quarto não houve nenhuma resposta. No entanto, Só ele tá continua e chorando. fala: o papai até trouxe uma lembrancinha para nossa Eugene. Vendo que não teve nenhuma resposta, a mãe dela fala: ei, você está ficando cada vez mais rude com seu pai. No entanto, ele tenta amenizar e fala: para, vai, às vezes ela está dormindo. E a mãe de Eugene pergunta: mas como ela poderia estar dormindo agora? Ele então aproxima seu rosto Tá próximo à dormindo tanto porta. chorar. Ele diz: ela deve ter ficado muito estressada e muito cansada de tudo isso. A julgar pelo som, parece que ela realmente está dormindo. No entanto, ele fica completamente paralisado com algo. E ele pergunta: querida,
querida, onde está a chave do quarto de Eugene? E ela responde, chave do quarto? Por quê? Ele então começa a gritar, onde está a chave do quarto? A deixando ela assustada, ela fala, eu não sei por quê, qual o problema? E ele com o olhar sério fala, tudo bem, afaste-se, querida. Ele pouco a pouco começa a tomar distância, e em seguida corre em direção ao quarto, e arromba a porta, a quebrando no meio. E após a porta cair no chão, ele desesperado chama pelo Eugene. No entanto, ele vê algo que não esperava, algo que mexeu profundamente com ele. Sua filha, Eugene, estava com um estilete na mão, e machucando a si mesmo. Ao ver aquela cena, ele fica completamente perplexo, sem acreditar no que estava acontecendo. Que bizarro E em isso. seguida, rapidamente dá um tapa no estilete, o jogando pra longe. Ele então a segura pelos braços e fala, Song Eugene, o que diabos você está fazendo? Por que você está fazendo uma coisa tão perigosa? No entanto, ele percebe algo que o deixa ainda mais chocado. E ele diz, por que você está usando mais band-aids no rosto? Eugene, que até então estava aguentando tudo sozinha, ao ver seu pai, ela fica emocionada. E após dizer o nome dele, ela cai em lágrimas, soltando toda a frustração que ela tinha acumulado ao longo do tempo. Os pais dela, completamente horrorizados, veem tudo aquilo sem dizer uma palavra. Eugene então começa a explicar o que aconteceu. Mesmo em prantos, ela não deixa nada passar. Ela fala das fotos reveladoras que a Karma havia tirado, e de como a Karma fez ela usar coleira de cachorro, e em seguida passeou com ela pelo corredor da escola. Fala de como as suas amigas a humilharam, fazendo comer comida de cachorro e jogando o resto de comida nela. Fala de como a Karma a tratava e a espancava, e de como a representante a humilhou completamente, a espancando como um saco de pancadas, e a jogando pro lado como se fosse um saco de lixo. E quando ela estava no chão, ainda cuspiu na cara dela. Além disso, ela fala de como a Karma invadiu seu apartamento, e usou spray de urso nela, a deixando completamente acabada no chão. E por fim, a pior parte, a humilhação de estar vestida de cachorro na frente da escola inteira, e de ser exposta ao lado do seu irmão, passou por muita com que eles coisa. fossem humilhados diante da escola inteira. E todos que estavam lá ainda gravaram tudo, a deixando em completo desespero. E após contar tudo isso, ela não consegue mais Só falta a prisão agora, pra ficar completinho, pra ficar certinho, uma prisão perpétua. Acho que fica bom. segurar e começa a chorar. A mãe dela fica horrorizada a escutar toda aquela história, e vendo a dor da sua filha, ela também começa a chorar. No entanto, o pai de Eugene não esboçava reação. Ele estava escutando tudo aquilo sem dizer uma palavra, mas no rosto dele, dava pra Só ver que ele raiva. estava completamente furioso. A cena então corta e o pai de Eugene estava fazendo a ligação. No entanto, a ligação caiu na caixa postal. Ele, irritado, fala, por que diabos esses jornalistas idiotas não estão atendendo hoje? Por que eu não consigo falar com ninguém um dia tão importante? Não tem jeito, vou ter que ir encontrá-los eu mesmo. Vocês também devem se Como? preparar para sair rápido. Quanto? Elas então perguntam pra Vai onde. pra TV? Ele responde, precisamos verificar se Jiu está seguro, não é? Ao chegar no primeiro andar, ele fala, pense nisso. não tá De acordo mesmo. com as palavras de Eugene, o hospital conduziu um teste nos testículos do Jiu. E já que esse hospital está sob o controle do grupo Ryundo, deve ser Lee Myung-jun fazendo isso. Vocês entendem o que significa? Aqueles desgraçados vão aprontar com a cirurgia do Jiu. Precisamos Nossa, tirar Val. Jiu daqueles miseráveis imediatamente. Ele então abre a porta do carro e diz, pegue o seu carro e vai com Eugene para ver o Jiu. A esposa dele pergunta, e você? E ele responde, tem outro lugar para ir. Entre em contato com você mais tarde. Então vá agora. Em seguida ele bate a porta do carro e ao ligá-lo, ele furioso começa a falar Lee Myung-jun. Ele simplesmente não estava conseguindo segurar a sua fúria. A cena então corta para o chefe Baek e ele estava segurando Mas seu tem isso celular. mesmo. Ele então se vira para o vice-presidente e diz, Songjin Taek e Park Eun-rin estão saindo cada um em seus carros. O padrasto Como é que então eu sabe fala disso? certo. Tá E pra onde rastreado? eles estão indo? O celular? chefe Baek diz que de Ó o acordo com o carro. GPS colocado no carro deles, o veículo de Park Eun-rin está indo em direção ao hospital. Já o de Songjin Taek está na ponte. A cena então volta para o pai de Eugene e ele segue a todo vapor de carro. Em seu GPS estava dizendo que ele estava indo atrás de Kang, o repórter da HBS, e ele estava furioso, pois todas suas chamadas caiu na caixa postal. De volta pro chefe Baek, ele explica que ao julgar pelas pessoas que Songjin Taek está persistentemente tentando contatar, parece que o destino dele é lá, a sede. O padrasto então fala certo, está se estreitando para um dos 5 lugares esperados, está indo tudo conforme esperado. Foi inteligente instalar o aplicativo de hack em seus celulares. Enquanto Meu ele Deus, como é que dormia eles no não notaram hotel, isso, chefe tanta Baek luz? responde, de fato, Mas graças ok. ao aplicativo de hacking que instalamos, todas as chamadas de Songjin Taek são desconectadas, mas mesmo Pô, tem um sono tão tranquilo, tão de boa, mas mesmo assim eu acordaria com tanta luz que tá aí, ó, a cara do cara toda iluminada. Que instalar o isso? aplicativo de hacking que instalamos, todas as chamadas de Songjin Taek são desconectadas, mas mesmo assim a tela e o som do celular parecem como se a chamada estivesse sendo realizada. Mas na realidade as chamadas não estão sendo completadas, não apenas as chamadas, que mas legal. todas as mensagens de texto, e-mail, SMS são iguais. A essa altura, Songjin Taek não tem meios de comunicação com o exterior através do celular. Lee Myung-jun então fala, mas Interessante. você teria deixado um canal
canal aberto, certo? E o chefe Baek fala, é claro. Eles então ficam surpresos com algo. O celular de Lee Myung-jun estava tocando. E ao ver que Song que Jin-taek estava interessante. ligando, o padrasto fala, algumas pessoas simplesmente não conseguem mudar. Chefe Baek, você deve começar a ir para o local designado. Eu vou falar com essa pessoa. Ele então responde, sim, vice-presidente. O padrasto então atende a ligação e diz, sim, senhor Song. Irritado, o pai Deojin fala, seu maldito bastardo. E Lee Myung-jun diz, Coisa você ligou boa. para o número errado, senhor Song. Eu não sou um desgraçado, eu sou Lee Myung-jun. Talvez você tenha confundido meu número com o da sua filha. Que resposta Curioso, boa. Jin-taek fala, cala a boca, seu desgraçado. Como você pode brincar em um momento como esse? Nossa filha acabou se cortando. O padrasto então fala, é mesmo? Minha filha acabou pulando de um prédio. Ao escutar aquilo, o pai Deojin fala, então faz você sentido. finalmente está mostrando sua verdadeira face. Desde o começo era tudo sobre vingança, hein? Com aquele contrato de investimento ridículo, você amarrou minhas mãos. Você planeja aproveitar a sua surra unilateral, hein? Mas sabe de uma coisa? Esse tipo de contrato pode ser quebrado assim mesmo. Se você está tão irritado, vá em frente e processe. Não há nenhuma violação de nenhuma cláusula de proibição exclusiva. E não há perda se eu devolver o que eu recebi como está. O pior que pode acontecer é uma penalidade menor por quebra de boa fé. O padrasto então pergunta, senhor Song, você acha que contratos são piadas? E ele responde, vá em frente e processe, seu desgraçado. Você sabe pra onde eu estou indo agora? Eu estou a caminho da sede da HBS. A essa altura você deve saber o que vai acontecer, certo? Mude para qualquer canal e você terá pesadelo sem fim sobre o grupo Ryundo. Dessa vez é a sua vez de ser escolhido, seu desgraçado. Isso é material mais do que o suficiente. Com esse tipo de história, a HBS pode facilmente fazer de você o vilão. O padrasto Será tenta mesmo? fazer de mim o único vilão. O plano do Então, cara. pelo menos você reconhece que seus Porque filhos são este aqui tá certo no que ela tá falando. Não na atitude, porque os filhos realmente foram desgraçados, ele mereceu muita coisa do que receberam. Mas o que esse cara tá falando é verdade. Não pode se atacar fogo com fogo. No nosso mundo real. Então, se eu falar pra as pessoas, elas vão acreditar. pessoas más ao que parece. Song Jin-taek então perde a paciência e fala você. Porque é um depois de furo bater muito na bom. minha filha daquele jeito e tirar uma das bolas do Jornalístico, óbvio. Não tô falando. Tu entendeu? meu filho? Isso não é punição suficiente? O que mais você quer, seu desgraçado? Desde o começo, você é quem criou a sua filha para agir sem nenhuma consciência. Então por que está descontando em Exato. nós? O padrasto escuta tudo aquilo sem dizer nada. E o pai Deojin fala, esteja preparado. Vou garantir que você saiba Que vídeo exatamente bom dos com qual filha atacando. você usou mexer. Saudades. Eu sou o Jin-taek da corporação Neogun. Song Jin-taek do distrito Wu. Então eu vou... No entanto, enquanto ele falava, um caminhão se choca com o carro dele. Esse cara fazendo com que o feijão carro é... girasse pela pista. Meu E após o carro Deus! finalmente parar, ele estava completamente acabado. Acabou-se. O carro então começa a ir em direção ao acidente. Aparentemente é uma ambulância. Já? Ela então rapidamente para e começa a abrir o Como? bagageiro. E lá de dentro uma pessoa misteriosa sai. Era o chefe Baek, mais um cara. Olhando pro acidente, Oxi, o chefe Baek como? fala, ele ainda está vivo? Aquele Ah, que foi era um estudo, não foi acidente, foi proposital. claramente instruiu para trazê-lo vivo, pois há algo especial que ele pretende fazer com ele. O cara então responde, não há com que se preocupar. Somos profissionais nesse ramo. Não ouviu o que nossa empresa costumava fazer? Isso Somos tem um ramo especialistas específico em pra testes de isso? colisão de veículos. Colocamos manequins falsos em carros e os batemos com força total, não sabia? Começando pelo modelo do carro. Rapaz, esse cara aí é perigoso. Quando um cara não tem um olho, é porque não dá. Esse cara aí não é boa. velocidade do impacto, o local em que batemos, o ângulo de aproximação, até mesmo usar os cintos de segurança ou não. Tudo é pré-calculado. E o cara no caminhão, ele é um ex-piloto de corrida. Outra pessoa assumirá a pena de prisão. Você sabe que pilotos profissionais têm velocidade de reação além da resposta humana normal. Mas quando é um ex-piloto, já deixou de ter. Curiosidade sobre o mundo real. Eles podem ter uma reação absurda quando eles têm isso. Mas depois de um ano sem fazer essas pilotagens, eles perdem isso. Eles dizem até que não conseguem voltar porque o seu cérebro já não é o mesmo. É bizarro. Eles têm uma velocidade absurda, mas nessa situação aí realmente não dá. Quando tu deixas de ser o piloto, tu voltas a ser uma pessoa normal. Certo? Nós pedimos para o nosso informante no controle de tráfego nos enviar o feed ao vivo das câmeras de trânsito. Então ele simplesmente atacou depois que nos certificamos que era o momento certo. Nós só demos um leve toque na parte central da traseira do carro. Para Leve fazê-lo toque? girar. Vai ser o suficiente para Porra, que deu umas 5 voltas isso. arrastá-lo para longe meio morto. O chefe Baek então questiona. Rapaz. Mesmo assim, o dano do veículo parece muito severo. A porta do carro então abre e completamente Tá desligado, vivo? o pai Deojin sai de lá. O cara então dá um sorriso Ok. e fala, viu, eu te avisei.
O chefe Baek finalmente cede e fala tudo bem, vamos transportá-lo para o lugar onde a pessoa que eu sirvo está esperando. A cena então corta aí Lee sim. Myung-jun sentado na poltrona, segurando a marreta. Brabíssimo. E ele estava com o olhar sério, aguardando a chegada de Song Jin-taek. A cena então corta para uma construção, e o carro que estava lá no acidente finalmente chega lá. Em seguida ele abre o bagageiro, e sangue começa a respingar no chão. O chefe Baek e outro cara começam a carregar o pai de Eugene, e ele estava completamente acabado. Sua visão estava turva, ele não estava entendendo o que estava acontecendo. Eles então começam a subir uma escada, e em seguida sobe outra. E nesse processo ele estava sentindo muita dor, até que finalmente eles o jogam no chão, bem em frente a Lee Myung-jun, que estava aguardando ansiosamente por tudo aquilo. O padrasto então fala, conseguiu chegar até aqui com esse corpo todo quebrado? Você se esforçou muito. Em seguida ele se levanta e fala, dado o nosso relacionamento agora, e como sou 2 anos mais velho, acho que não tem problema falar casualmente, certo? Ele diz tudo isso enquanto encarava segurando a marreta. Quase sem força, Song Jin-taek fala, droga. Não importa o quão rico você seja, você acha que vai se safar dessa? O pai de Eugene finalmente explode. E irritado ele fala, na Coreia do Sul do século 21, você realmente acha que pode se safar fazendo esse tipo de coisa? O padrasto então responde, que pergunta divertida você está fazendo? Há 2 razões pelas quais sua pergunta é absurda. Você sabe quais são? Nós 2 conhecemos 2 pessoas, um pai e uma filha, que rotineiramente fazem pior que isso. Então perguntando se acha que possa escapar impune, é um pouco óbvio, não é? O pai de Eugene fica sem resposta, assumindo que perdeu. E em seguida o padrasto fala, e a segunda? Na vida de um pai que perdeu sua filha, existe mesmo um conceito de escapar impune? Song Jin-taek simplesmente não conseguia responder aquelas perguntas, enquanto o padrasto observava a aflição dele no chão. E em seguida fala, chefe Baek, você trouxe o celular desse homem, não é? E ele disse, sim, vice-presidente. Eu tô muito curioso pra essa próxima vilã aí, que esses 2 aí estão prometendo muito, mas ainda não entregaram nada, só estão prometendo. Quando forem, tem que cumprir. Porque esses caras que fizeram muita bosta estão achando os outros caras muito piores. Eu não imagino o que eles possam fazer. Porque isto aqui já é o kit bullying completo. Eu não consigo pensar mais além disso. Então Lee Myung-jun fala, mostre aquilo ao Sr. Song, deixando ele sem entender o que estava Pior versão acontecendo. possível. O chefe Baek então coloca o celular no chão e diz, agora o que você está vendo na tela é o saldo da sua conta corporativa. Abra os olhos e dê uma boa olhada. Por sua visão estar embaçada, ele tem um pouco de dificuldade para ver, mas quando finalmente consegue enxergar, ele fica perplexo sem acreditar no que estava vendo. Em seguida ele pergunta o que é isso? O saldo da conta zerado. 0 won. Incrédulo com aquilo, ele pergunta o que está acontecendo. Como? Lee Myung-jun, que estava observando toda a sua angústia, fala, bem, você às 1h49 da tarde de hoje retirou todo o saldo da sua conta, dizendo que você investiria em Bitcoin, sem entender o que o padrasto estava falando, e fala, o que? Bitcoin? Eu nunca fiz isso. Criptografado. Não dá pra detectar pra onde é que foi. Interessante. Que merda é essa você está falando? Ficou louco de vez? Faz sentido. E o padrasto responde, sim, talvez você nunca tenha feito isso, mas oficialmente isso será vinculado a você. Song Jin-taek fica perplexo ao escutar aquilo. Em seguida o padrasto fala, chefe Baek, o senhor Song parece confuso, então explique isso a ele. E o chefe Baek fala, sim, vice-presidente. E em seguida começa a explicar. Por volta de 2h11 da manhã no horário da Tailândia, minha equipe e eu, incluindo meu sucessor como guarda-costas, nos infiltramos no quarto de hotel do senhor e a senhora Song e secretamente instalamos o aplicativo hack em seus celulares. Foi assim que ganhamos acesso ao seu banco e sacamos todo o dinheiro da mas quando é que faz uma transação desse nível rapidão assim? Que isso? conta. Já faz algum tempo que o presidente Song Esse já banco é havia bom apresentado mesmo. documentos ao banco e aumentou o limite único de transferência da conta corporativa para 10 bilhões de won. Então retirar o fundo de investimento de 10 bilhões não foi uma tarefa difícil. O padrasto então fala, 10 bilhões de won da sua conta corporativa foram depositados em uma bolsa de Bitcoin privada e legal. E assim que receberam os 10 bilhões de won, eles imediatamente fecharam o site. Song Jin-taek estava incrédulo e pergunta então, não me diga que o dono da bolsa, o paradeiro dos 10 bilhões retirados. Óbvio quem seria. O padrasto fala, exatamente. Chegará até mim depois de passar por um processo de lavagem muito complicado. Mas o que importa é que o mundo verá você como um homem sem vergonha que apostou o dinheiro dos investidores em Bitcoin. Cláusula 4, seção 2 do contrato de investimento para estabelecimento de uma corporação local. Se a parte B usar o investimento para fins diferentes do estipulado em contrato, o valor será compensado em dobro do valor do investimento original. O que significa que depois de me devolver os 10 bilhões de won, você ainda terá que me pagar os outros 20 bilhões de won. O pai de Eugene fica atônito
atônito. Ele simplesmente não podia acreditar naquilo. Ele então fala: isso não pode ser, isso é fraude. Isso é um crime financeiro. Meu celular foi roubado à força e 10 bilhões de won foram desviados. Isso tudo é uma piada. Você acha que tal contrato seria válido? E o padrasto responde: é claro, se você puder provar que foi hackeado, essa cláusula será inválida. Alguém então pega o celular no chão. E o padrasto então fala: mas o chefe Baek removerá todos os vestígios do aplicativo hacking do seu celular que é agora. E eu vou remover você hoje. Afinal, mortos não falam. Oficialmente, hoje você perdeu 10 bilhões de won do dinheiro dos investidores em uma operação ilegal de Bitcoin. E você morreu em um acidente de caminhão enquanto fugia. Parabéns, Sr. Song. Você está deixando centenas de bilhões de won em herança para os seus filhos. Isso se a dívida contar como herança. Song Jintaek estava boquiaberto, se sentindo Coitado de nada, os herdeiros são uns merda. Sem saída. Ele então decide usar seu último recurso. Ele então segura a calça do padrasto. Ah, porrada! Contra o cara que treina só pra ter vingança. Vai dar certo, irmão, confia. Espere, por favor, vice-presidente. Pedir. Dívidas não são herdadas se você as perde de qualquer maneira. Há uma razão para você ir tão longe. E ainda tem a minha esposa. Ela não levantaria suspeita se eu morresse assim. Lee Min-jun então responde: você não precisa se preocupar com isso, pois a sua esposa já está morta. Após o padrasto dizer isso, ele fica sem acreditar. Então Lee Min-jun pergunta: e você sabia que durante o período de processamento de renúncia à herança, até mesmo responder a uma cobrança de dívida trivial, provavelmente poderia ser considerado uma aprovação implícita? Pense em quem mais você deve dinheiro. Isso mesmo, os agiotas que eu apresentei a você. Eles são especialistas em andar na linha tênue entre cobrança ilegal e ilegal. Então eles são experientes em anular renúncias de herança. Você acha que seus filhos que não têm a mínima ideia sobre experiências do mundo real conseguem resistir às táticas de coleta de profissionais experientes? Bem, mesmo que eles resistam, eles ainda acabariam como órfãos, sem dinheiro e sem paz. Song Jintaek então começa a implorar, dizendo: por favor, me poupe, vice-presidente. Por favor, não faça isso comigo. Isso é muito cruel. Quero dizer, você tem o deputado Shao, o diretor Han também. Por que você está fazendo isso especialmente comigo? O padrasto então fala: é porque você chamou a minha filha de vagabunda. Você achou que eu não descobriria? Como seu filho que cometeu crimes sexuais conseguiu ir à escola sem nenhuma punição? Seu filho é bem astuto. Ele obrigou as meninas vitimadas a aceitarem uma parte do dinheiro ganho com a exposição, não é? E então você usou esse ponto para rebaixar publicamente a hiena como vagabunda, alegando que foi tudo consensual. E então você até reuniu as conexões do deputado Cha para pressionar o juiz, que resultou na decisão ridícula de apenas ser acusado de exibição de material obsceno. Seu filho acabou entrando em liberdade condicional. Por sua causa, minha filha acabou virando uma vagabunda nos registros judiciais. Não fale comigo sobre minhas medidas serem cruéis, quando você maculou a minha falecida filha. Esse cara aí mereceu. Esse cara mereceu. Agora entendi o que é que ele fez. Porque eu não estava achando um pouco demais porque ele tinha feito. Mas agora faz sentido. Isso, Song Jintaek se viu um beco sem saída. Alguém então bate uma palma e fala: tenha calma, caro cliente. Agora haverá um aviso informativo. Para um acidente de trânsito impecável / assassinato disfarçado, se você atingir áreas não relacionadas a um acidente de trânsito com a marreta, o patologista forense pode ficar desconfiado durante a autópsia, entende? Em seguida ele se vira para o pai Deojin e diz então, e dá um pisão na perna dele, fazendo ele sentir uma dor excruciante. E enquanto o pai Deojin estava gritando de dor, o Kaolho fala: você só precisa focar nas partes que já foram quebradas para matá-lo. O padrasto então levanta a marreta e pergunta: Sr. Song, você não prometeu na Tailândia que você faria qualquer coisa que lhe fosse dito? Então passe meus cumprimentos para a hiena por mim. Ele diz isso enquanto levanta a marreta que margenzona, braba. Pessoal, esse Moai infelizmente tá desmonetizando. Então se quiserem que eu continue ele, sério? Engaje bastante para que o vídeo continue a ser entregue. E se puder, ajude. Que tristeza, deixa eu ver isso aqui. Realmente, coitado. Ajude no Pix para que eu possa continuar trazendo essa obra. Muito obrigado pelo apoio, gurizada. Absurdo, curti demais. Porque que teve anúncio, não sei. Mas muito bom, curti. Tá tendo anúncio. Teve anúncio, não dá pra dizer que não teve. Acabou de aparecer pra mim. Bom, espero que tenhas curtido. Que marroado delicioso, vimos tudo, tá completíssimo. Se quiser ver o resto, tá aqui no canal. Espero que tenhas curtido. É isso, valeu-se.